de meninos e meninas do 7º ano. Nossa aula de geografia hoje, correção de atividade, página 145, questão 1, questão 2 e apenas o item A da questão 3. Os outros itens não é para fazer. Você que tem livro, responde no livro. Professora, não quero responder no livro. Posso responder no caderno? Pode. Mas você que não tem livro, eu quero perguntas e respostas, que é uma forma de ajudar você a estudar para responder os TDs. Tô de olho em quem me manda atividade só resposta, que eu sei se tem livro ou não, tá? Vamos para a chamada. Respondam. Solte a voz linda e maravilhosa de vocês. Presente. Eu ainda nem falei Richardson Mendonça. Calma. Já é testando o microfone, né? Bora lá. Amanda. Presente. Arthur Macambira. Davi. Presente. Gabriel Santiago. Presente. Isabelle. Faltou. Caroline. Faltou também. Laline. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Richardson Faltou. Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Presente. Ruth. Presente. Bora lá. Primeiro, geografia. Depois a gente vai para a nossa aula de filosofia. Vou ler a questão, vou relembrando alguns pontos que a gente já estudou, que foi falado no decorrer das aulas gravadas. Se você não compreendeu, tire sua dúvida, tá bom? Primeira questão fala o seguinte, ó. A industrialização brasileira tem como marco a década de 1930, com o processo de implantação de setores de base. Vou parar aí para explicar. Quando a gente fala dentro da história do Brasil de industrialização, o que temos que lembrar? Que comparado com a industrialização dos outros países, no Brasil e nos países subdesenvolvidos, aqueles que são considerados pobres, ela chegou tarde, ou seja, a industrialização tardia. Por que eu posso dizer isso? Dentro da história mundial, as indústrias iniciaram no país da Inglaterra, lá na Europa. Primeiro foi só nesse país. Depois de alguns anos, teve a segunda Revolução Industrial, que pegou todos os países da Europa. Então, além da Inglaterra, na segunda fase, todos os outros países europeus. A professora deu o exemplo desses países. Portugal, Alemanha, Espanha, Bélgica, Holanda, Suíça, além da Inglaterra, entre outros. Só os da Europa, não. Tivemos mais 2 países que também eram desenvolvidos, países ricos. Quais foram esses 2? Estados Unidos, no continente americano, e o Japão, no continente asiático. Aí está na segunda fase da Revolução Industrial. Passa-se alguns anos, a economia vai crescendo, as fábricas vão modernizando, vão melhorando, vai gerando mais renda, tendo necessidade de lucrar mais. O que é que acontece nesse período? O que é que acontece? Surge a terceira. Então, recapitulando o que a gente estava falando, vamos recapitular. A Revolução Industrial foi dividida em 3 fases. A primeira, só a Inglaterra. Segunda fase, todos os países da Europa, Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. Terceira fase da Revolução Industrial, entra todos os outros países do mundo. Que todos os outros países são esses? Os subdesenvolvidos, aqueles que têm uma economia mais baixa. E um exemplo desse país, o nosso país que a gente chama de Brasil. Então, a industrialização do Brasil começou a se tornar importante a partir da década de 30, a partir de 1930.
onde os setores da economia, que são os setores divididos em 3 fases, são chamados de setores primários, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, setores secundários, que é a industrialização, e o setor terciário, o consumidor, nós, que vamos usufruir o que tem no mercado para oferecer. Roupas, calçados, maquiagens, comidas, televisão, computador, livro, caneta, ou seja, algo que a gente vai, gastar, comprar e dar o retorno para a indústria. Então, quando na primeira questão diz que o processo de implantação está relacionado com os setores de base, é a segunda fase da economia, que é o setor industrial. Isso não quer dizer que antes daquela década não houvesse indústria no país. Existia antes de 1930 indústria no Brasil. Só que as indústrias, que eram as fábricas, elas não utilizavam mecanização, elas não utilizavam máquinas. Pelo contrário, quem fazia todo o trabalho, a gente, com as nossas mãozinhas, entrava 6 horas da manhã, saía 10, 11 horas da noite, tinha apenas meia hora para descansar, comer, voltava ao trabalho de novo. Se precisasse ir ao banheiro, não podia. Se ficasse doente, tinha plano de saúde? Não. O salário que recebia, bem pequenininho. Se sofresse acidente, alguma coisa, todos eram substituídos. Tinha uma fila enorme fora das fábricas esperando, alguém a ficar pelo menos gripado. E aí eles eram mandados para casa e o próximo da fila era contratado. Diante disso, vamos para a pergunta. Quais os tipos de indústrias que existiam no país antes desse período? Ele quer saber no Brasil. Quais eram os tipos de indústrias que existiam no Brasil nesse período? E aí, me digam. Qual foi a resposta de vocês? Eu vou ler a resposta do Richardson Rabelo, para ver se está certa. Estiveram ligados à formação de mercado consumidor, representado pelo fluxo de imigrantes europeus assalariados. Está errado, Richardson Rabelo. Alguém fez a primeira questão? E aí? Tia, a senhora está em qual página? 145, Amanda. E aí, alguém fez a primeira questão? Laline? Essa é a segunda e a terceira. Então, vamos lá. Coloquem aí na primeira questão. Bora lá. Indústrias de tecido. Indústrias de tecido. Indústrias de tecido. Indústrias de tecido. Com produção de algodão. Indústrias de tecido com produção de algodão. Indústria de tecido com produção de algodão e indústria. Olha o microfone, Richardson Mendonça. Indústria de tecelagem com produção de lã. Coloquei aí. Tecido com algodão e lã e tecelagem com lã. Vou explicar como era feito o procedimento. Então, vamos lá. Como era feito o procedimento por eles? Não tinha máquinas, utilizavam as mãos. Então, lá na agricultura, que era o setor primário,
Eles colhiam o algodão, esse algodão era enviado para as fábricas e lá os operários puxavam os fios do algodão, eles esticavam. Não era o algodão em bolão? Algodão em bolãozinho assim, ó. Eles esticavam, deixando em fios. Dali começava a fazer os tecidos das nossas roupas. Já a de lã, pecuária, criação de ovelhas. Fazia a mesma coisa, tirava toda a lã das ovelhas e teciam puxando até esticar, ficar em linhas e dali fazia o quê? As roupas. Então as roupas naquele período ela era toda manual, era utilizado as mãos para fazer com algodão ou com lã. Richardson Rabelo, tia, repete, por favor. Eu coloquei a resposta no chat. Olhe lá. Bora lá para a segunda questão. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de... Antes de vocês responderem, bora lá prestar atenção. Dentro da história do Brasil, prestem atenção, dentro da história do Brasil, a exportação com relação à agricultura, inicialmente, exportação é Brasil produzir e ele vender para outros países. Primeiro produto foi o café. Antes do café tivemos outros produtos, mas eles não foram exportados. Vou explicar mais uma vez. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, prestem atenção, quando os portugueses chegaram ao Brasil, as árvores do pau-brasil estavam no litoral brasileiro, na Mata Atlântica. Eles viram aquilo ali como uma fonte de riqueza para eles. O que foi que eles fizeram? Começaram a retirar essas árvores e levaram para a Europa. Quem levou? Os portugueses. Eles pagaram alguém aqui no Brasil para levar? Não, eles não pagaram. Então, o pau-brasil ele não foi exportado, ele foi explorado. Depois tivemos a cana-de-açúcar, no período das capitanias hereditárias. Mas a cana-de-açúcar, naquele período, era para o mercado interno. Os donatários, eles tinham que pagar o rei de Portugal. Eles não vendiam para outros países, então não era exportação. Depois tivemos o algodão. Só que o algodão, a soja, também eram para Portugal. Se o Brasil era colônia de Portugal, então não era o mercado de exportação. Então, dentro da história do Brasil, primeiro produto agrícola que foi exportado, que foi vendido, foi o café. Quem comprou o nosso café nesse período? Todos os países da Europa e os Estados Unidos foram os maiores compradores de café do Brasil. E onde estavam as maiores plantações na década de 30? No estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Na capital de São Paulo, os grandes fazendeiros eles eram conhecidos como barões de café. Eles se tornaram muito importantes por isso. Então, na segunda questão, o item que vocês vão marcar é o item C, que corresponde ao café. Terceira questão. Observe a imagem a seguir e responda. O que é indústria? E aí, quem fez? Quem fez? Tia. Vai lá, Rabelo, lê tua resposta. Ou digita. Aí, o Rabelo colocou conjunto de atividades econômicas que tem por fim manipulação e exploração de matérias-primas. Certo. Laline, diga aí a sua. Laline? Escrevendo, peraí, só um minuto. Davi, fez?
Davi Sanches. Fez. Arthur Macambira. Gabriel Santiago. Gustavo. Gustavo não fez. Arthur não fez. Amanda. Então, para vocês que não fizeram, coloquem aí, que é indústria. Conjunto de atividades econômicas, Richardson Rabelo tá certo, viu sua resposta? Conjunto de atividades econômicas. Professora, posso copiar a resposta do Rabelo? Pode também. A Dalaline, atividade econômica que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comerciais. Tá certo também. Mas anotem aí do Rabelo, Dalaline ou a que eu estiver falando. Coloquei. Conjunto de atividades econômicas relacionados ao setor secundário. Conjunto de atividades econômicas realizados ao setor secundário. Então, aqui a gente conclui a página 145, questão 1, questão 2, questão 3, apenas o item A. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Pode repetir ou escrever no chat, vou colocar. Então, eu coloquei aí a resposta da terceira questão, item A, mas tem outras duas respostas que também valem para vocês como corretas, que é a do Richardson Rabelo e a da Laline. Essa atividade, quem já enviou lá no Class, não precisa enviar novamente, faz só a correção. Quem não enviou, envie e fique atento ao que eu falei no comecinho da aula, com relação às atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar lá no Class. A gente vai ficando por aqui, até a nossa próxima aula aí. Tchau, meu povo. Tchau, tia.